Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. Hoje a gente vai conversar sobre securitização. Então a gente falou sobre alienação fiduciária antes de ontem. Ontem a gente conversou sobre o que é lastro e hoje a gente vai falar sobre securitização. É muito importante você entender o que é securitização, não só para os investimentos grandes, né, como CRI, CRA. Grandes eu digo porque, enfim, realmente tem uma entrada, como você viu no vídeo que a gente gravou sobre CRI, né? A CRA tem a mesma entrada. Uma entrada gigantesca, né, para você dar o primeiro aporte inicial. Agora, é interessante você entender a securitização, por quê? Porque é um investimento relativamente novo, né? A gente não pode considerar aí 8, 9 anos de investimento, a gente não pode considerar um investimento já antigo, é um investimento novo ainda, porém é um investimento que ele vai sempre evoluindo, ele está sempre evoluindo. E muitas vezes esse investimento chega até você. Porém, o investimento chega até você. A explicação do que é um investimento fica com o emissor do investimento. Ele não diz para você o que é. Então, o que a gente vai fazer aqui na Universidade Financeira agora, hoje, com você? A gente vai explicar para você o que é a securitização, como é que ela funciona, o que você precisa saber exatamente sobre a securitização para poder tomar a melhor decisão quando esse investimento aparecer na sua frente, tá certo? Então vamos começar explicando para você o que é a securitização. Securitização, que é do inglês securitization, é uma prática financeira que consiste em agrupar vários tipos de passivos financeiros, tá? Convertendo esses títulos financeiros, ou esses tipos de passivos financeiros, em títulos padronizados e negociáveis no mercado de capitais internos e externos. O que ela faz? Ela transforma ativos individuais relativamente ilíquidos, né? Ou seja, que não poderiam se transformar em dinheiro. Por exemplo, Pedro, eu vou dar o exemplo já, tá ok? Do que pode ser securitizado e o que não pode ser securitizado. Então, segura um pouquinho. Então, ela transforma esse ativo, na verdade, esse ativo individual, que é ilíquido, que não pode ser transformado em dinheiro, em títulos mobiliários líquidos. Ou seja, dessa forma, ela transfere também os riscos associados a esses ativos para os investidores que compram esses títulos. Eu ia explicar já como é que funciona essa relação, né, dos investidores, do emissor, do credor e etc. Mas a gente vai falar um pouco mais para frente. Eu tenho essa mania de querer explicar sempre bem explicadinho e acaba adiantando o conteúdo que na pauta de conteúdo aqui ele já vai ser dito. Então, segura um pouquinho, vamos continuar vendo. A gente viu o que é, a gente acabou de ver o que ela faz, né, para que ela serve, e agora vamos ver. Na verdade, vamos ver agora para que ela serve. A securitização é utilizada pelo sistema financeiro para obtenção de fundos e divisão de riscos. O que significa isso, Pedro? É utilizada para capitalizar recursos e para diluir o risco. Você vai entender por que isso funciona muito bem na securitização já já. Vamos continuar. É uma forma de transferir o risco que antigamente era associado às empresas para os investidores que compram esse determinado título aí de securitização. O que pode ser securitizado? Chegamos na parte que eu queria conversar com você. Vamos lá. Qualquer fluxo de caixa, seja atual ou futuro, que é gerado por ativos, pode ser securitizado. Pedro, me explica isso. Eu vou explicar para você. Seguinte, quando eu pego um empréstimo, o empréstimo é meu passivo, ou seja, ele tira dinheiro do meu bolso. Porém, se eu peguei um empréstimo com o banco A, esse empréstimo é um ativo para o banco A. Por quê? Porque ele coloca dinheiro no bolso do banco A, não é verdade? Então, o que faz um título de securitização? Ele nada mais faz do que pega esse fluxo de caixa, né, que é atual, no caso do exemplo que eu dei aqui, ou que poderia ser futuro também, no caso dos juros futuros que eu vou pagar nesse empréstimo, que é gerado por ativo, que no caso é o empréstimo aqui, e ele securitiza isso, ou seja, ele transforma isso em algo seguro, ou seja, ele faz com que isso seja líquido, ele dilui o risco e aumenta a capitalização. Como? Eu ia falar um pouco mais para frente, mas eu já vou dizer agora para você. O banco me concedeu um empréstimo. Esse empréstimo é meu passivo. Só que esse empréstimo é o ativo do banco. E o que acontece com esse ativo do banco? O banco ele vai receber esse empréstimo de mim se eu pagar. Se eu não pagar, o que acontece com esse banco? Começa a me cobrar, aí essa cobrança vai para outras empresas de cobrança de crédito, até que eu consiga pagar esse empréstimo que eu peguei, mas que eu fui inadimplente, ou seja, que eu não paguei, eu não quitei esse empréstimo com o banco. O que o banco faz para tornar isso seguro, para diluir o risco e colocar dinheiro no bolso dele? Ele contrata um intermediário, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Esse intermediário, ele pega esses ativos do banco, né? Ele pega esses ativos do banco, como empréstimos,
financiamentos e outras coisas que a gente vai ver no próximo tópico dessa aula. E ele pega esses ativos e transforma tudo num título de securitização. E ele vende aos investidores. Ele não vende para mim, que peguei o empréstimo. Não, ele vende para os investidores no mercado. Ele vende no mercado isso. E aí o investidor, quando ele compra esse título, o que acontece? O intermediário repassa o valor para o banco. Ou seja, o banco que detinha o ativo, que ia esperar né, no caso, o tomador, né, o devedor desse ativo, pagar, na verdade ele agora recebe o valor completo desse empréstimo, né, desse ativo que ele tinha, que ele estava esperando eu pagar, ele recebe o valor completo desse ativo, justamente por quê? Porque os investidores compraram o que o intermediário transformou em título de securitização. Então, ao invés dele correr o risco de eu não pagar, quem corre o risco agora é o quê? São quem? Os investidores. Esses investidores correm o risco de eu não pagar. Porque se eu não pagar para o intermediário, que agora é o responsável por receber essa minha dívida, se eu não pagar para ele, na verdade, o que vai acontecer? Os investidores não vão receber aquilo que eles compraram, né, no contrato ali desse título de securitização. Então acaba que dilui o risco de quem? Do banco. Dilui o risco de quem? Do consórcio, do credor, né, de quem acredita que eu vou pagar, do credor, de quem dá o crédito, tá certo? Então é muito interessante você entender como é que funciona isso tudo e você vai entender. Agora, a gente está no tópico seguinte: o que pode ser securitizado ou não? Então, o que pode ser securitizado nesse caso é o fluxo de caixa desse banco, certo? E à medida que o mercado de securitização tem crescido e ficando cada vez mais sofisticado, a variedade de ativos securitizados, né, ou seja, de ativos que podem se transformar em títulos de securitização, tem aumentado bastante. Vamos ver quais são esses ativos? Vamos lá. Entre os tipos mais comuns, a gente pode ver os empréstimos hipotecários, que são empréstimos para compra de imóveis, financiamentos de automóveis, recebíveis de cartões de crédito e empréstimos educacionais. Aqui no Brasil, o famoso FIES. Mas lá fora já tem essa questão de empréstimo educacional muito mais forte do que aqui no Brasil, tá? Mas aqui no Brasil agora a gente está começando a ter essa questão do FIES, do ProUni e etc. Então a gente tem esses fatores aí: empréstimo hipotecário, empréstimo automotivo, recebíveis do cartão de crédito, né? Quando você e eu deixamos de pagar o cartão de crédito, o banco fica com esse ativo a receber, né? Que pode não receber por causa da nossa inadimplência, e também os nossos empréstimos educacionais, tá certo? Vamos continuar então. Esses são os tipos mais usuais. Vamos ver os menos usuais. Nos menos usuais, por exemplo, a gente tem os empréstimos para franqueados, os financiamentos para taxistas, por exemplo. Agora, o que diz a lei, Pedro? Bom, segundo a legislação brasileira, a resolução 2493/1998 do Conselho Monetário Nacional e a instrução número 356 de 2001 da CVM, existem diversas modalidades de securitização envolvendo tanto companhias securitizadoras quanto fundos de investimento. Agora a gente vai entrar naquela parte, a parte mais importante, né? Que é te explicar, agora que eu te expliquei o que é, né, a securitização, como é que mais ou menos funciona a securitização, eu vou te passar as partes da securitização e o que cabe a cada parte dessa, tá certo? Para a gente poder finalizar essa aula daqui, que ficou um pouquinho extensa, e também poder passar para vocês exatamente como é que funciona esse processo de securitização. Então presta muita atenção nessa parte, agora que você entendeu o significado que é para a empresa, ou para o credor no caso, né, o emissor desse empréstimo, desse financiamento, etc., para que ele possa diluir o risco e efetivamente capitalizar rápido, né? Não esperar o devedor, o tomador do empréstimo pagar. Agora você vai entender quais são todas as partes e como é que funciona. Vamos lá. Cada operação de securitização conta normalmente com 3 partes. A primeira dela é o originador. Grave esse nome, originador. Ou seja, é aquele que gera o ativo, que pode ser um empréstimo, um leasing, um recebível ou qualquer outra forma de fluxo de pagamento. Então a gente tem aqui o gerador, tá? Eu vou dizer aqui que o gerador é o consórcio A, o banco A e a instituição financeira A. Então, a instituição financeira, o consórcio e o banco A, eles geram um empréstimo, eles geram o que a gente viu aí, um leasing, um recebível ou qualquer outra forma de fluxo de pagamento. O gerador gera esse empréstimo, esse leasing, esse recebível e qualquer outra forma de fluxo de pagamento. Ficou claro isso? Ótimo, vou avançar, hein? Além dele, além do originador, do gerador,
Existem os intermediários, cuja função é estruturar a operação de securitização e viabilizar a distribuição aos investidores. Grave esses dois verbos, estruturar e distribuir. O que acontece? O originador gerou o fluxo de pagamento, né? Então a gente tem o originador aqui. O que ele faz para poder capitalizar e para poder diluir o risco, que é a função da securitização? Ele lança a mão do intermediário. O que o intermediário faz, Pedro? O intermediário, dois verbos, estrutura e distribui. Estrutura todo esse formato de título de securitização, tá ok? Ele vai pegar esses fluxos, esses recebíveis, esses leasing, esses empréstimos, e ele vai transformar isso tudo em título de securitização e vai ser responsável por distribuir esse título de securitização. Então ele estrutura o título de securitização para o originador e ele é responsável por distribuir. Distribuir para quem? Distribuir para a terceira parte. Originador, intermediário e investidor. Vamos ver a terceira parte agora. Os investidores, o que cabe a eles? Cabe a eles comprar esses títulos de securitização, tá certo? E como últimos participantes da negociação, cabe a eles também todo o risco de não receber, né? O risco de crédito de não receber aquilo que eles acordaram. Por quê? Porque o intermediário fica, então, responsável por fazer essa transação e esse leasing. Estava vendo aqui se acabou a nossa aula, acabou. Então, o intermediário ele fica responsável por fazer essa transação com o investidor, essa transação desse título de investimento, desse título de securitização. Só que o investidor vira o novo tomador dessa dívida. O que está sendo negociado aqui é dívida, tá ok? Não ache que é um produto de investimento que nasceu de um crédito atrelado a algum índice, não. Esse produto de investimento, título de securitização, nada mais é do que a negociação de uma dívida. Então você está comprando, quando você como investidor está comprando um título de securitização, você está comprando uma dívida. Você vira o novo tomador dessa dívida. Você vira a nova pessoa que acredita que aquela dívida vai ser paga para que você possa receber. Então, o intermediário vira o novo originador, se a gente pudesse colocar assim, e você vira o novo tomador dessa dívida. Então, nada mais é do que você comprar uma dívida e você precisa entender todos os riscos que estão embutidos no momento que você compra uma dívida de um terceiro. Então, antes de você investir efetivamente em securitização, não é a minha ideia passar aqui para você os riscos que estão embutidos em você comprar uma securitização, tá certo? A minha ideia era passar para você o conceito de securitização, e isso eu consegui fazer muito bem. A questão é, agora você precisa analisar uma outra etapa. Foi oferecido para você um título de securitização? Ótimo. Não se esqueça que é uma dívida que você vai estar comprando, é uma dívida de um terceiro, ok? Não se esqueça que existem duas instituições ainda acima de você para poder receber esse valor antes de você receber o que elas estão prometendo a você que você vai receber. Então, primeiro o intermediador recebe, ele repassa isso para o originador e depois esse intermediador vai repassar para você aquilo que te cabe. Então, é muito interessante você entender todo esse processo, tá ok? Para você tomar a melhor decisão e uma decisão sem risco, sem você colocar o seu na reta, tá ok? Um grande abraço para você e a partir de amanhã a gente vai conversar sobre um outro tema, um pouco mais mindset, um pouco mais mentalidade e depois a gente volta para esse conceito e a gente vai alternando assim para poder sempre satisfazer a você e sempre complementar aquilo que você precisa saber, tanto conceitual quanto pessoal, as mudanças que você precisa fazer, tá certo? Um grande abraço e até amanhã às 9 horas da manhã. Tchau, tchau!